Entendeu? Entendi. E tem a diversificação, tem como diversificar nos fundos de uma maneira muito ampla também. Você falou renda fixa, multimercado, ações cambial, de criptomoeda, hoje também já tem vários. Você tem uma proporção que você segue para fazer a divisão? Sim. Eu gosto muito, assim, eu tenho uma alocação estrutural que eu falo para as pessoas para elas seguirem e respeitarem muito, porque isso faz muita diferença. Aí eu explico isso melhor, mas o rebalanceamento, isso eu aprendi muito com o David Swensen também, ele faz muita diferença no portfólio para o longo prazo. Então, o que que eu gosto de fazer, tá? A minha estrutura hoje, carteira estrutural básica, ela tem 30% em fundos de ações, 40% em fundos multimercados, eu deixo 7,5% ali em fundo cambial e fundo de ouro, e 22,5% em fundo de crédito pós-fixado. Isso fora a reserva de emergência da pessoa, que, né, pelo menos 3 vezes o custo mensal ali separado. E por que que eu falo para respeitar muito isso? Principalmente quando você investe via fundos, se você fica tentando tradear aquilo, agora eu vou aumentar meus fundos de ações, agora eu vou diminuir meus fundos de ações. Dá muito errado, porque o gestor já está fazendo isso dentro da carteira. Então, na hora que ele está mais temeroso, mais não vendo oportunidade, ele aumenta o caixa. Um fundo de ação pode ter até 1/3 da carteira fora da bolsa, né? Então, ele aumenta o caixa. E na hora que ele está vendo muita oportunidade, ele diminui o caixa e fica 100% lá em bolsa. Então, naturalmente, a sua carteira de fundos, ela vai se organizando sem você ter que mexer nela, para que você tenha um pouco menos de risco, um pouco mais de risco. E então, o que que eu falo para as pessoas? Em vez de ficar tentando fazer timing com um fundo de ação, ai, agora parece que tem oportunidade, vou botar mais em fundo de ação. Ah, agora parece que tem menos, eu vou tirar. Não, define um percentual, o meu é 30, mas o seu pode ser 10, tudo bem. Ainda mais porque você está começando, às vezes é bom sentir um pouco a volatilidade da bolsa. Mas é 10% e acabou. Você não fica ali, ah, agora um pouco mais, agora um pouco mais. Até porque a gente não tem ideia do que vai acontecer no futuro. Quem sabia o que ia acontecer no passado? Ninguém, né? Sem chance. Então, assim, fica ali dentro daquilo. E dentro de cada uma dessas caixinhas, eu gosto de ter pelo menos 3 fundos. Então, dentro da caixa de fundos de ações, pelo menos 3 fundos de ações. De multimercados, pelo menos 3 multimercados. Com perfis diferentes. Então, por exemplo, você pode montar um triozinho de fundos de ações. Um gestor mais qualidade, que só compra empresas muito consolidadas. Por exemplo, uma Brasil Capital, uma Perfin, uma Velt, uma Bogari. Um gestor que faz também mundo, se você não é qualificado, não tem acesso a fundos globais, pega um gestor brasileiro que também opera lá fora, a IP, por exemplo, IP Participações, um fundo super legal, com mínimo baixo, R$ 1.000, dá para montar, e põe um também que faz bem, por exemplo, small e mid caps, não só que são as empresas de menor capitalização de mercado, né? Eu não gosto de gestores que fazem só isso, setoristas na Bolsa Brasileira, porque a Bolsa já é muito pequena para você setorizar. Mas pega um que faz isso bem também, como uma RIX ou uma Real Investor. Então pega fundos com perfis diferentes e junta numa mesma carteira. Nos multimercados, eu falo, faz a carteirinha dos 7 anões, né? Pega o zangado e o feliz lado a lado. Então, põe ali um gestor que é sempre mega pessimista, normalmente está bem preocupado e tal, um SPX, por exemplo, e coloca do lado um gestor um pouco mais positivo, que não é tão tenso aqui, assim, com os cenários, que normalmente você vai ver vai estar mais construtivo. E aí é mais difícil no mundo dos multimercados, mas, por exemplo, você pega uma Legacy, por exemplo, não é tão negativa com o cenário o tempo todo. Mistura com alguém que faz muito bem proteção, como o Luiz Stuberger na Verde. Tenta pegar, porque às vezes as pessoas vão diversificar e compra um monte de coisa igual, um monte de fundo de ação, perfil, qualidade. Aí anda a carteira toda junta. Quanto mais descorrelacionados tiverem os ativos, mais suave vai ser carregar essa carteira. E, além disso, gestores têm períodos ruins. Às vezes, né, o cara, sei lá, separou da mulher, isso tem muito no mundo dos multimercados, tem muito isso. Diretos falam, ai, por que ele está numa fase ruim? Ah, ele está se separando. São seres humanos, no fim das contas, não são super-homens, né? Então, às vezes, ele está passando por uma fase ruim, ou errou a mão e tal, e ele tem uma janelinha um pouco pior, mas você está ganhando nos outros. Então, tenta também, no crédito, a mesma coisa. Mistura um gestor mais conservador, com um mais arrojado em crédito, e assim a carteira ela fica muito mais equilibrada. Aproveitando, puxar um outro ponto sobre essa divisão de carteira, tem os fundos ativos e os fundos passivos. Como fazer para aproveitar o melhor dos dois e também aproveita, dá um pouco mais de detalhe para o pessoal que acompanha a gente, como funciona cada um. Tá. O fundo passivo, eu gosto dele assim para fazer a parte de caixa mesmo, só reserva de emergência. Então, hoje tem fundos taxa zero aí em várias corretoras que investem só em título do Tesouro Selic. Usa esse tipo de fundo para você fazer a sua reserva de emergência. Isso é um passivo. Você falou para o gestor, eu quero comprar, eu quero ficar atrelado à Selic. Então, pronto. Esse tem que ser barato. Fundo de ouro, fundo de dólar, quando eu falo, passivo, barato. Você não pode pagar caro por aquilo. É como se você estivesse comprando água.
Eu, pelo menos, não fico lá, e a San Pellegrino, sei lá, aquelas águas caras, pra mim é tudo água. Perrier, Perrier. da voz. Sabe todas, hein? Conhece todas. Isso pra mim, assim, não faz muito sentido, porque tudo tem gosto de água. Mas no dia que você vai sair lá e com a sua namorada pra comprar, pra comemorar uma data, você vai num restaurante e aí você não tá olhando só preço, né? Quem olha só preço tá olhando errado. Você olha a qualidade naquele momento. Você vai contratar um advogado, você olha a qualidade. Então, quando você sai da gestão passiva para ativa, a diferença é que você passa a avaliar outra coisa, né? Na ativa, você não está escolhendo em que quer investir já, né? Você está escolhendo um gestor para ver as ações de maior oportunidade para você, ou para ver se é hora de investir no câmbio, em moeda, ou no câmbio, em juro, em bolsa, né? Se é aqui no Brasil, se é lá fora. Isso é sofisticado, você pode pagar caro. Quando você estiver no passivo, você tem que pagar barato. Agora, tem um momento em que o passivo e o ativo se encontram, que é, por exemplo, você vai investir em bolsa, né? Em bolsa isso é muito claro. No Brasil, eu gosto muito mais da gestão ativa em bolsa. Por quê? Porque quando a gente pega essas janelas longas, a gente vê que bons gestores bem escolhidos, os gestores com boas equipes consolidadas, eles batem sim o Ibovespa, né? E aí faz toda a diferença você ter uma gestão ativa. Porque o nosso índice é ruim, porque o nosso índice é muito concentrado, como eu falei, em commodity, banco. Às vezes você quer uma economia mais do futuro, você ficar naquele índice é uma economia muito pesada do passado. Então, para mim, a gestão ativa, desde que seja bem escolhida, uma equipe boa e tal, tem se provado melhor do que o Ibovespa. Então, eu prefiro fazer a frente de bolsa via gestores ativos. Mas se a pessoa está começando, porque às vezes a aplicação mínima dos fundos é difícil achar algo com menos de R$ 1.000. Então, para quem está começando, às vezes vai bem um ETF de Ibovespa, que é simplesmente a gestão passiva. Você comprou a cesta inteira do Ibovespa. Mas, assim, para quem está montando uma carteira para longo prazo, tem um pouquinho mais de dinheiro para investir, para mim faz muita diferença a gestão ativa. Só que a regra é, se você vai para passiva, tem que ser barato. Porque tem gente que fica na passiva e paga caro. Porque existe muito fundo em banco de Ibovespa hoje, que é caro, não faz o menor sentido. A pessoa já sabe o que ela quer, ela só virou pro gestor e falou assim, compra essa cesta para mim. Aí ele vai lá e cobra um monte de coisa, um monte de dinheiro para poder montar uma cesta. Não faz o menor sentido, você escolheu. Só 3%, exatamente. E aí você fica com uma carteira que, você está pagando caro, e o gestor, você que está decidindo o que quer fazer, não é o gestor. Só faz sentido você pagar mais caro se tem alguma liberdade para o gestor de fazer alguma coisa, né? Então, se for para passiva, pague barato pela passiva, senão não faz sentido. A analogia que você fez de serviço, de sair para jantar, alguma coisa, é perfeita para isso, né? Vai pagar caro, pague em algo de qualidade. Não para fazer algo que, por exemplo, se for para fritar um ovo, você frita na sua cozinha. Exatamente, né? Até porque os ovos são todos iguais. Mas até nisso tem diferença hoje no mercado, né? Tem o vermelho, o branco, o grande. Mas, no fim das contas, o gosto é de ovo. Exato.